Exupéry disse certa vez que um dos mais tristes espetáculos da vida é quando o doente, por poder se beneficiar de sua doença, a abraça ao invés de tentar curar-se dela. Ao olhar a maneira como os vícios e a falta de virtude é tratado em nossa sociedade atual, bem como a maneira como a fraqueza e o conformismo são incentivados, é difícil não enxergarmos essa tragédia. Ideais que sempre incentivaram os seres humanos a se desenvolverem e evoluírem são hoje tratados como imposições de uma sociedade que busca padrões escravizantes. Desse modo, os jovens são incentivados a aceitarem seus vícios, fraquezas e problemas psicológicos como frutos dessa opressão na busca de padrões. Afinal de contas, que mal há, por exemplo, em querer mutilar o próprio corpo simplesmente por não estar satisfeito com o sexo de nascimento? Qual o problema há em tomar hormônios para alterar sua fisiologia em nome dessa insatisfação? Que problema há em entregar-se a uma vida promíscua e desenfreada? Afinal de contas, reprimir os instintos tem sido um dos grandes males provocados pela religião, que oprime as pessoas. Para auxiliar nesse processo de aceitar as próprias doenças e vícios, pode-se culpar a sociedade, os pais, a igreja, o padre, os professores, enfim, mas nunca a si mesmo, pois o jovem e o adolescente hoje são apenas vítimas desse sistema opressor. Contudo, nem sempre essa fórmula medíocre de conformação funciona, e cada vez mais temos visto casos de jovens arrependendo-se pelas escolhas feitas e que muitas vezes são irreversíveis, quando não fatais. A recente morte de uma influencer dos Estados Unidos por problemas cardíacos, adepta da chamada linha de pensamento do Body Positive, é apenas um exemplo do quanto essa mentalidade de conformismo é um terrível engano no qual milhares de jovens e adolescentes têm acreditado em decorrência de um sinistro projeto de engenharia social que quer destruir toda e qualquer aspiração pela beleza, virtude e progresso espiritual e físico humano. Jamie Lopes, estrela do reality show Super Size Saloon, que numa tradução livre poderia ser algo como salão para obesos, morreu aos 37 anos. Fontes próximas à famosa confirmaram ao TMZ que sua morte foi causada por complicações cardíacas. Segundo as fontes ouvidas pelo site, a estrela foi hospitalizada em Las Vegas, mas não resistiu e morreu no fim de semana. Jamie Lopes projetou seu salão de beleza para atender mulheres plus size, enquanto estava na cama. No programa, fãs acompanharam o desenvolvimento do projeto, bem como seu emagrecimento, já que passou a pesar 200 quilos. Quando estava confinada à cama, pesava 383 quilos. O programa estreou neste ano no WETV e a estrela iria gravar a segunda temporada em breve. Porém, com a morte precoce, Jamie Lopes não conseguiu filmar uma nova sequência do reality show. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu quero te convidar a conhecer o nosso canal e considerar inscrever-se se você achar que isso possa ser útil à sua vida. Aqui nós falamos de diversos assuntos, sempre à luz do Evangelho. Senhores, tem algum problema a pessoa ser obesa, a pessoa estar acima do peso? Do ponto de vista ideológico, não. Agora, do ponto de vista fisiológico, meu amigo, a realidade é outra. Tem algum problema a pessoa, por exemplo, querer fazer uma redesignação sexual por meio de uma cirurgia, de uma mastectomia, uma penectomia? Do ponto de vista ideológico, não tem nenhum problema. Agora, do ponto de vista fisiológico, isso pode desencadear, como nós temos visto com cada vez mais frequência, uma enorme crise existencial no adolescente, no jovem ali, e que pode levá-lo, inclusive, ao suicídio. Então, senhores, entendamos uma coisa. Existe uma enorme distinção entre aquilo que a ideologia prega e aquilo que a realidade, a biologia, a psicologia acabam confirmando. Não existe nenhum problema, absolutamente nenhum problema, em que nós nos aceitemos como nós somos. Aliás, isso é algo extremamente recomendável para que você tenha uma boa saúde mental, inclusive. Agora, uma coisa, senhores, é nós aceitarmos as nossas condições, que muitas vezes não são ideais, são condições decorrentes de problemas, de circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Uma coisa é nós aceitarmos essas condições. Outra coisa é nós nos conformarmos com isso e não apenas isso,
é nós abraçarmos essas circunstâncias e começarmos a querer nos justificar ou a termos algum prazer mórbido nessas circunstâncias. E esse é o grande problema da nossa sociedade atual, da nossa geração, refletida em ideologias, por exemplo, como as ideologias identitárias. Então, eis que essa influência dos Estados Unidos, que fazia parte de um reality show que até certo ponto glamourizava e até certo ponto louvava a obesidade como algo absolutamente normal, essa cultura do body positive, falece em decorrência de problemas cardíacos, muito provavelmente aí derivados ou ligados à questão da obesidade. Então entenda uma coisa, adolescente e jovem que está sendo cooptado por essas ideologias malucas identitárias. Quando você estiver lá numa situação de problemas de saúde graves por conta da obesidade, esse pessoal da lacração não estará lá ao seu lado. Quando você aí começar a tomar bloqueadores hormonais, porque você quer redesignar o seu sexo, porque você não se enxerga no sexo biológico que você tem, e quando você começar a ter problemas por conta disso, quando pior ainda você fizer uma cirurgia, você mutilar o seu corpo por conta de uma questão ideológica, e você começar a ter sérios problemas psicológicos, crises existenciais em decorrência disso, essas pessoas não estarão ao seu lado. Eu fiz questão de ler essa reportagem lá no site do UOL, porque o UOL é um site da lacração, porque tudo é homofobia, tudo é racismo, tudo é gordofobia, tudo é uma espécie de crítica a algum comportamento dessa sociedade tradicional e opressora e machista, tudo é capacitismo. E você muitas vezes acaba comprando essas pautas não entendendo que você está sendo manipulado, que você está sendo simplesmente jogado de um lado para outro como massa de manobra de um sistema que quer enfraquecer os seres humanos, quer fazer com que você se conforme com a sua situação e seja incapaz de mudar e transformar a sua vida. Você sabe por que a gordofobia hoje é tão incentivada? Porque todas as vezes que, por exemplo, uma pessoa estava acima do peso, de forma ali mórbida, já de forma prejudicial à saúde dela, e ela via pessoas, por exemplo, mais magras, pessoas que buscavam um estilo de vida mais saudável, ela se incentivava, ela buscava naquilo ali uma inspiração para tentar melhorar a própria vida. Mas eis que surge então a tal da gordofobia, do body positive, né? O Brasil sempre importando esse lixo ideológico dos Estados Unidos. E aí aquela pessoa então passa a entender, qual que é o problema de eu ser obeso? E não só isso, ela começa a criticar as pessoas que a alertam a respeito de circunstâncias que, olha, podem fazer mal para a saúde dela, mas ela não está nem aí, porque agora ela é empoderada. Quem são vocês para impor um padrão ocidental de comportamento para mim? Se eu quero estar acima do peso, qual que é o problema? Amigo, o problema é que de vez em quando, né, a fisiologia não vai respeitar muito a ideologia e você pode ter um problema cardíaco e, por exemplo, ir a óbito por conta disso. Então esse é o grande problema. Muitas vezes a ideologia é totalmente incompatível com a realidade, mas infelizmente as pessoas não têm enxergado isso. Repito, não há nenhum problema em que você se aceite como você é. Isso é absolutamente saudável. Aliás, a proposta do Evangelho é exatamente essa por excelência, que nós aceitemos quem nós somos e a partir da graça de Deus, da força do Espírito Santo, nós consigamos mudar a nossa vida, nos libertando dessa consciência cativa do pecado que nos escraviza e que muitas vezes quer fazer exatamente com que nós nos degeneremos. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. E o grande problema é que hoje você tem uma série de culpados. O problema é a sociedade, o problema é a igreja, o problema são os professores, o problema é o modelo de ensino, o problema são os nossos padrões estéticos, o problema nunca sou eu, nunca é minha responsabilidade. E exatamente esse tipo de mentalidade tem destruído a cabeça de muitos adolescentes e muitos jovens e pessoas da minha geração também, que começaram a comprar esse tipo de ideologia maluca, porque, convenhamos, é sempre muito mais cômodo desistir de tudo e simplesmente aceitar a situação. Como eu falei aqui no nosso vídeo introdutório, citando o Exupéry, é muito mais fácil eu poder abraçar minha doença e me beneficiar dela do que realmente procurar uma cura, uma maneira de me libertar dessa doença. Então, nossa sociedade é uma sociedade cada vez mais adoecida. E esse vídeo aqui, inclusive, serve de alerta para você hoje que quer se empanturrar aí na ceia de Natal. Meu amigo, cuidado, a obesidade
é algo extremamente prejudicial à saúde, na maioria imensa dos casos, porque sempre vem aquele pessoal, ah não, mas tem gente que está acima do peso, é obesa, mas é saudável. Meu amigo, isso é exceção, isso não é regra. A obesidade, pelo contrário, sempre esteve associada a uma série de problemas, é risco para um monte de doenças, agrava um monte de doenças. Em todas as situações que você pensar, o obeso sempre vai ser um grupo de risco, mas agora não, graças à lacração, ao identitarismo, a essas ideologias malucas, a obesidade passou a ser algo louvável, até que acontece algo assim com uma pessoa famosa. Agora, repito, meu amigo, quando você estiver lá numa crise existencial, porque você fez uma cirurgia e mutilou o seu corpo, porque você tomou hormônio para bloquear o seu desenvolvimento, porque você então aceitou o seu body positive e foi engordando e passar a ter problemas por isso, essas pessoas não estarão ao seu lado, essas pessoas não estarão lá porque tudo isso é uma questão ideológica. Então desperte, meu amigo, você está sendo manipulado. Ora, o Evangelho, ele faz com que eu assuma a minha culpa, não a transfira para mais ninguém. A culpa pelo meu pecado, pela minha degeneração, pela minha corrupção, pela minha tendência à preguiça, à negligência, ela é minha, mas pela graça de Deus e pelo sacrifício de Cristo, eu sou então capaz de renascer, ser uma nova criatura e na força do poder do Espírito Santo, transformar e mudar a minha vida. É claro que eu não nego que existem situações que são muito complicadas, são situações difíceis, mas nós não podemos ceder a essa tentação ideológica desse tempo que, novamente, quer nos destruir, quer nos escravizar, quer nos fragilizar, porque assim é mais fácil nos controlar. E no fundo, tudo se trata de controle da população, controle ideológico, controle dos corpos e das mentes das pessoas, porque assim é mais fácil então que aqueles que têm interesses escusos controlem e dominem a sociedade. É exatamente isso que nós temos visto. Esse processo da gordofobia, do capacitismo e de tantas outras coisas também está ali englobado nesse processo a destruição da masculinidade, da qual eu falo tanto aqui no canal. Não seja mais um homem viril, seja um homem frágil, um homem frágil que aceita suas fraquezas, que não está aí mais disposto a ter um padrão de masculinidade que exija muita coisa. Qual é o problema de ser fraco? Mas eu não tenho dinheiro para academia, então vá andar na rua, tem uma série de estações para você fazer exercício na rua. Não, mas é mais fácil dizer, não, eu tenho que me aceitar, porque qual que é o problema de ser gordo? Novamente, até que aconteça algo dessa maneira. Então, abracemos o Evangelho, abracemos a libertação espiritual, que é uma libertação de corpo e mente, né? Corpo são e mente sã e corpo são, isso também é um princípio cristão, sem dúvida alguma, senhores. Portanto, não caiamos nessa conversa que, em última análise, quer nos escravizar, porque, enfim, né, ideologias malucas como essa, muitas vezes trazem consequências assim, dessa maneira, e as pessoas, infelizmente, não enxergam. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.